Bem-vindo a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia. Nós falamos que iríamos retornar a esse assunto, certo? Sim, muito relevante, atual e é o que vamos discutir. Vamos começar com uma oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos trazer novamente juntos. Por favor, abençoe esse assunto, abençoe os ouvintes e nos ajude a discernir as coisas que estão acontecendo no mundo, em nome de Jesus. Amém. Sim, saiu a nova encíclica que nós mencionamos no último programa. Então, acho que devemos dar uma breve olhada nela e ver do que se trata. Porque engano é o nome do jogo no mundo. E nós vamos expor o mestre do engano hoje. Nós vamos tentar, porque não é uma tarefa fácil, porque ele é muito bom no que faz. Então, essa é a última encíclica do Papa Francisco, e vem da página de web do Vaticano, carta enciclical Fratelli Tutti, do Santo Padre Francis, sobre fraternidade e amizade social. Na realidade, esse é um documento sobre a doutrina social católica, mas muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Então, vamos começar. Aqui um artigo do Crux, que acabou de sair, vem de 6 de outubro de 2020, onde o bispo Michael Cerny dá sua opinião sobre a encíclica. O título diz: o cardeal diz que a nova encíclica do Papa é um aviso de que o mundo está no fim da trilha. Então, é quase igual mudança climática, certo? Está tudo no limite, alguma coisa tem que ser feita já. Existe um prazo. Tem um prazo. Um dos principais conselheiros do Papa Francisco disse que o pontífice vê a situação corrente do mundo comparado com aquela crise de mísseis em Cuba, Segunda Guerra Mundial ou 11 de setembro. E para compreender completamente a encíclica papal que foi publicada no domingo, é preciso reconhecer que nós estamos no limite. Então, essa é uma tendência comum do que está acontecendo hoje, do que está acontecendo no mundo. Dependendo da sua idade, era como ouvir Pio XII dando sua mensagem de Natal durante a Segunda Guerra Mundial, disse o cardeal Michael Cerny na segunda-feira. Ou como sentimos quando o Papa João XXIII publicou o Pacem in Terris, ou depois da crise de 2007 e 2008. É interessante como eles mencionam esses eventos, certo? Ou depois do 11 de setembro. E eu acho que você tem que recordar esses sentimentos para poder apreciar o Fratelli Tutti. Ok? Continuando. Eu acho que o Papa Francisco sente que hoje o mundo precisa de uma mensagem igual a que precisávamos durante a crise de míssil em Cuba, ou a Segunda Guerra Mundial, ou 11 de setembro, ou a grande quebra econômica de 2007 e 2008. E é interessante que nós falamos no passado que essa crise é muito importante, porque mudará a economia do mundo. Mudará totalmente a economia do mundo. E isso é importante, porque na realidade trouxe a economia do mundo para junto do sistema do papado. Só precisa de ajustes agora. Ele disse que estamos no limite. Precisamos retroceder de uma forma humana, mundialmente e local. E eu acho que essa é a maneira de conseguir o Fratelli Tutti. Isso dá um bom pano de fundo para o arranjo dessa encíclica. De acordo com o cardeal, se a encíclica anterior do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da criação, nos ensinou que tudo está conectado, então Fratelli Tutti nos ensina que todo mundo está conectado. Então estamos saindo da questão global sobre o meio ambiente para a questão humana. Se tivermos responsabilidade com nossa casa comum
e para com nossos irmãos e irmãs, então eu acho que nós teremos uma boa chance. E minha esperança está acesa e inspirada para dar continuidade e fazer mais, disse ele. Nós estamos em um trem expresso. Cerny argumenta que não é o papel dos líderes da igreja, nem mesmo do Papa, dizer-nos como dirigir nossa economia ou nossa política. Contudo, e essa é uma palavra importante, certo? O Papa pode guiar o mundo em direção a certos valores, e é isso o que o Papa faz na sua última encíclica, emitindo um lembrete que a economia não pode ser o motorista da política. Então, ele vai dar o modelo diretivo de para onde estamos indo com essas coisas. Agora, eu, na realidade, li a encíclica. E eu acho que nós deveríamos ler apenas algumas coisas. Nós não vamos ler a encíclica toda, nos levaria muito tempo, mas apenas alguns destaques. Antes de continuarmos com essa encíclica, eu devo dizer que foi escrita em uma linguagem muito florida. Mas escondido nessa linguagem, existem alguns pontos que se torna muito importante para o mundo em que estamos vivendo. E tem uma raiz muito mais profunda do que aparenta em uma primeira olhada. Então, essa é a encíclica, e nós vamos seguir para baixo através da encíclica. E começa com Fratelli Tutti. Com essas palavras, São Francisco de Assis se dirigiu aos seus irmãos e irmãs e propôs para eles uma maneira de viver marcada pelo gosto do Evangelho. Dos conselhos que Francisco ofereceu, eu gostaria de selecionar um em qual ele faz um chamado para o amor que transcende barreiras geográficas e distâncias, e declara bênçãos sobre todos aqueles que amam seus irmãos, tanto quanto quando ele está longe deles, como quando ele está perto deles. Então ele começa dizendo que o seu modelo era Francisco de Assis. Agora, eu tenho um problema com isso desde o começo, porque o meu modelo é Jesus Cristo. E esse seria por onde eu começaria. Mas para os católicos romanos, parece que os santos são melhores intérpretes. Mas também é porque eles colocaram ele a par com Jesus. Correto. Então agora, vamos ler algumas declarações. Não vamos ler muitas, apenas algumas delas. No ponto número 2, ele diz, esse santo do amor fraternal, da simplicidade e alegria, me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si. Então, ele faz referências a Laudato Si. Você não pode separar os dois, porque um fala sobre o meio ambiente e o outro fala sobre a humanidade. E os dois têm que andar juntos. Me leva uma vez mais a devotar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Francisco se sentia o irmão do sol, do mar e do vento. Ainda assim, ele sabia que ele estava mais perto daqueles de sua própria carne. Agora, meu querido irmão, o que é isso? Panteísmo, Panteísmo. dando o seu melhor. Tinha o Laudato Si algo de panteísmo? Sim, Essa é uma religião panteísta. É uma religião panteísta de adoração à terra, onde o homem se coloca como divindade. Essa é uma declaração aberta, mas muito, muito perigosa. Onde quer que ele fosse, ele plantava sementes de paz e andava junto com os pobres e abandonados, com os enfermos e exilados, com os menores de seus irmãos e irmãs. Então aqui dá o tom da doutrina social católica. Cristo veio para salvar a toda a humanidade.
E Jesus disse, os pobres estarão com vocês sempre. E há diferenças no mundo que não são justas. Mas da maneira como eles usam a situação, ou da maneira como eles a criam, é o que é assustador. Então, ele começa a falar sobre sem fronteiras. Sem fronteiras. Não precisamos entrar em detalhes. Nós sabemos que Donald Trump é muito restrito com fronteiras. E nós sabemos que houve um problema ali com a questão das fronteiras. E ele continua aqui falando até mesmo do muro e todas essas questões. Ele disse, Francisco não travou guerras de palavras visando impor a doutrina. Ele simplesmente espalhou o amor de Deus e entendeu que Deus é amor e todos aqueles que habitam no amor habitam em Deus. Citando 1 João 4:16. Dessa maneira, ele se tornou um pai para todos e inspirou a visão de uma sociedade fraternal. Agora, o problema com essa sentença é isso que muitas pessoas acreditam hoje. Tudo o que você precisa é pregar sobre o amor de Jesus, nada mais. Ou talvez apenas amor. E deixe de lado Jesus. E que doutrinas são problemas. É por isso que Francisco não travou guerras de palavras visando impor a doutrina. Porque causa divisão. Porque isso causa divisão. E o Papa Francisco disse, deixem as doutrinas de lado. Eles não querem doutrina. Eles querem a sua teologia social. Sim. Agora, a sua teologia social apenas funciona se eles tiverem pessoas pobres o suficiente envolvidas. Então, quanto mais pobre eles fizerem a sociedade, mais sucesso eles terão em conseguir o poder que eles querem. Isso é um precedente muito perigoso. E aqui, novamente, ele se refere a Laudato Si e a preparação da Laudato Si. Eu tive uma fonte de inspiração em meu irmão Bartolomeu, um patriarca ortodoxo, e encorajado por esse grande imã Ahmed al-Ataib. Ele também foi uma fonte de inspiração que eu encontrei em Abu Dhabi, e a encíclica atual trata e desenvolve grandes temas que foram levantados em um documento que nós dois, imã e eu, assinamos juntos. Então, isso tudo já foi preparado previamente. E as megas religiões do mundo parece que estão a bordo. Sim, isso é Islã. Você já esteve no Oriente Médio ou alguns desses países do Oriente Médio? Não. Lá sim você tem uma diferença muito grande entre os pobres e os ricos. Então, é um solo muito fértil para a doutrina social católica. Sim. Assim como qualquer país do terceiro mundo, esteja na África ou esteja na América do Sul, o alvo são países protestantes que desenvolveu uma forma de afluentes que não são compatíveis com o resto do mundo. E isso tem que ser assim porque é a forma pela qual eles controlam a humanidade. Agora, se você entende isso, então você vai ver para onde eles realmente estão indo. E é claro que eles tiveram que falar sobre o Covid-19, a pandemia, que é a razão pela qual nós precisamos de uma mudança rápida. Qualquer um que pense que a única lição que nós aprendemos foi a necessidade de melhorarmos o que já temos, ou reajustar os sistemas já existentes e as leis, está negando a realidade. Nós precisamos de mudança, o novo normal. O grande reset. Devemos fazer o grande reset. É interessante que ele não menciona nenhuma legislação específica, ele não menciona o domingo e nenhuma dessas leis, porque ele já fez isso antes. Ele está enfatizando o Laudato Si, e isso já está lá. Sim, já foi feito, então não precisamos retornar a isso. Então, se continuarmos, então aqui ele tem outra vez esse tema. Então vamos sonhar como uma única família humana. Isso é uma agenda globalista. Isso é uma agenda de um governo único mundial. Essa é a agenda papal.
Quanto do mundo ele quer controlar? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Quanto do mundo tem que cair na sua filosofia? Todo mundo. Todo mundo. Se olharmos a campanha do Trump e a campanha do Biden, qual dos dois está mais em linha com a ideia da nova ordem A mundial? campanha do Biden. A campanha do Biden, certo? E isso tem se tornado muito interessante para mim, porque nós comentamos da última vez que há um pouquinho dos elementos do Rei do Norte em ambos. Os dois apoiam o catolicismo, assim como falamos disso nos últimos programas. Mas esse Papa e o papado em geral sonham com o domínio mundial. Domínio mundial. Uma nova ordem mundial. E na filosofia de Donald Trump, apesar de ser muito forte com relação à Igreja e Estado, a qual faz parte da filosofia romana, não é muito forte com relação à filosofia de uma nova ordem mundial. Nacionalistas. Nuvens escuras sobre o mundo fechado, sonhos quebrados, e continua com essas questões, e diz que conflitos ancestrais que se pensavam estar enterrados estão surgindo de novo, enquanto instâncias de um míope, extremista, ressentido e nacionalismo agressivo estão surgindo. A quem ele está se referindo? Trump. Trump. Em alguns países, o conceito popular e unidade nacional, influenciadas por várias ideologias, está criando uma nova forma de egoísmo e uma perca do senso social sobre o disfarce de defender os interesses nacionais. Então, obviamente, nós temos esse choque. Tese, antítese, síntese. O interessante com esse choque também é que muita gente vê o Trump como um herói porque ele quer se livrar dessa questão da nova ordem mundial. Mas ele está começando isso, o Papa está começando isso. Se você pegar a história do QAnon, havia tanta ansiedade que as mídias sociais, ultimamente, baniram tudo o que mencionava o QAnon. Claro que eles também estavam falando que o Papa atual ia ser removido e que Ratzinger ia ser trazido de volta ao poder, mas ele está tão velho agora. Eu acho que isso tudo é fantasia. Haverá uma síntese em algum lugar ao longo do caminho. Então, sim, eles estão trabalhando nessas questões. Vamos continuar. Ele é muito persistente, que parece ter uma falta de plano para cada um. Nós precisamos de um governo mundial. Não precisamos entrar nisso. Ele fala sobre amor fraternal, amor um pelo outro, amor nas diferenças. Evangelismo está totalmente fora de questão. Todos nós devemos viver lado a lado, felizes e entendendo que o nosso próximo entende tanto da verdade quanto nós. Mas o Evangelho é totalmente diferente. O Evangelho diz, vai e faça discípulos. Tribo, línguas, nações e façam discípulos. E isso está totalmente fora nessa nova ordem mundial. Ele fala sobre o mundo descartável, e nós não precisamos ler toda essa linguagem florida. E ele fala sobre a insuficiência universal de direitos humanos, os direitos da mulher, e todas essas coisas, escravidão, e todas essas questões ele menciona aqui, e conflitos e medos da humanidade, a tentação de construir um muro de culturas. Da onde isso vem? Do Trump. Vem do Trump. Ele fala sobre muros, construir muros, muros no coração, muros sobre a terra, para prevenir esse encontro de culturas com outras pessoas. Ele quer integrar a humanidade em uma mistura. Não fronteiras. Nada. Agora, quem separou as culturas? Deus. Ok, então isso significa que Deus quer isolar as culturas? Obviamente que não, porque você tem que evangelizar, você tem que conhecer pessoas, mas Deus reconheceu que havia diferenças e essas diferenças deviam todas desaparecer. Eu não sou contra a imigração ou migração de pessoas.
Eu apenas estou mencionando qual é o ponto do Papa. Globalização e progresso sem um roteiro compartilhado. Não funciona. Você tem que mostrar qual é o roteiro. Temos que chegar no ponto principal desse documento. Diz aqui, no mundo de hoje, o sentimento de pertencer a uma única família humana está desaparecendo. E o sonho de trabalhar juntos pela justiça e pela paz parece uma utopia ultrapassada. O que reina, em vez disso, é uma indiferença fria, confortável e globalizada, nascida de uma profunda desilusão oculta por trás de um engano ilusório. Pensar que somos todos poderosos sem perceber que estamos todos no mesmo barco. Parece muito bem, não é? Muito bem. Aonde eles querem chegar? Fala sobre pandemia e outras calamidades na história. Verdade, uma tragédia mundial como a pandemia do Covid-19 momentaneamente reviveu o senso de que nós somos uma comunidade global, todos no mesmo barco. O problema de uma pessoa é o problema de todos. Mais uma vez, nós percebemos que ninguém está salvo sozinho. Nós só podemos estar salvos juntos. Isso é interessante. Salvação coletiva. Existe alguma coisa assim na Bíblia? Não. Não. Você tem que operar a sua própria salvação. Operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Então, o que eles realmente estão falando, se livre da sua individualidade, por amor ao bem comum. Sim. Como eu disse naqueles dias, a tormenta expôs nossa vulnerabilidade e descobriu aquelas falsas e certezas supérfluas sobre a qual construímos a nossa agenda diária, nossos projetos, nossos hábitos e prioridades. Em meio à tormenta, a fachada daqueles estereótipos com o qual camuflamos o nosso ego, sempre preocupados com a aparência, tem caído, revelando mais uma vez a inelutável e abençoada consciência que somos partes um do outro, que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Somos todos um. O comunismo faz você até mesmo usar as mesmas roupas, Dirigir o mesmo carro. dirigir o mesmo carro, tudo é igual. Individualidade é algo que deve ser apagado. Se você olhar para a aparência humana, existem duas pessoas que são iguais, mesmo os gêmeos, eles são iguais? Deus é um Deus de variedade ou Deus é um Deus de singularidade? Variedade. Ok? E eles misturam a unidade bíblica da qual Jesus fala com essa humanidade. Esse é um ponto muito bom. Essa consciência é uma em propósito, em termos de fé, de onde vimos, quem nos salva e para onde estamos indo. Não precisamos ler tudo o que ele tem a dizer sobre todas essas coisas, mas no ponto 35, todos esquecemos rapidamente as lições da história, o professor de nossa vida. Uma vez que essa crise de saúde passe, nossa pior resposta seria mergulhar ainda mais profundo nesse consumismo febril e novas formas egoístas de sobrevivência própria. Deus permita que depois disso, nós não pensemos mais em termos de eles ou aqueles, mas apenas nós. Se apenas isso puder provar não ser apenas mais uma tragédia na história da qual não aprendemos nada, esse Covid vai ser usado até o final para alcançar objetivos. É o novo normal. O novo normal. A ausência da dignidade humana nas fronteiras. Certos regimes políticos populistas, assim como certas abordagens econômicas liberais, mantêm que o afluxo de imigrantes tem que ser prevenido a todo custo. De quem eles estão falando outra vez? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E qualquer outro país que rejeita receber imigrantes. É um grande problema na Europa. Um problema grande. Na Alemanha, nossa, em todo o mundo esse é um grande problema. Mas o Papa sempre mantém que devemos ter
imigrantes, que devemos misturar as culturas. E eu me pergunto, eles querem misturar cultura ou eles querem misturar religião? Porque cultura vem com religião. Imigrações, mais do que nunca, vão desempenhar um papel principal no futuro do nosso mundo. Ele vai misturar. Ele vai misturar. Também é verdade que indivíduos e pessoas são apenas frutíferas e produtivas se eles desenvolverem uma abertura criativa para os outros. Temos que misturar. Agressões sem vergonha. Isso agora tem dado rédeas soltas a ideologias. Coisas que até alguns anos atrás não poderia ser dito sem o risco de perder o respeito universal, agora podem ser ditas sem impunidade e, em termos cruéis, até mesmo por algumas figuras políticas. Tá ficando chato, né? Parece que eles só sabem falar sobre o Trump. Sim, ele está definitivamente mencionando... Ele devia dizer que não foi só o Francisco de Assis que inspirou ele a escrever isso. Sim, absolutamente, tem o outro. O artigo 46 aqui. Nós devemos também reconhecer que uma forma destrutiva de fanatismo também é encontrada algumas vezes entre religiosos crentes, incluindo cristãos. Ele gosta de incluir isso lá. Qual é a maior reclamação dele com os cristãos? O fundamentalismo, os que seguem a Bíblia. Os que creem na Bíblia. E eles definem isso. Todos aqueles que acreditam na criação literal, aqueles que acreditam que Cristo expiou nossos pecados, etc. Quem acredita na ressurreição literal, todas essas questões, eles são inimigos do mundo. Sim, são terroristas. Então, incluindo cristãos, eles também podem ser pegos em um network verbal de violências através da internet e de vários fóruns de comunicação digital. E eu me pergunto, será que estão falando de nós? Até mesmo na mídia católica, limites podem ser ultrapassados. Eu acho que ele está falando sobre os militantes da igreja. Os militantes da igreja. Difamação e calúnia podem se tornar comum, e toda a base ética e respeito com o nome dos outros pode ser abandonado. Como isso pode contribuir para a irmandade que nosso Pai comum nos pediu? Mas Jesus disse, eu não vim para trazer paz, mas espada. Então o Evangelho vai trazer diferenças? Ele está tirando o Evangelho. Muito importante. Não há espaço para o Evangelho nessa fraternidade. É por isso que Jesus Cristo não é o modelo. São Francisco de Assis se torna o modelo. Informação sem sabedoria, formas de sujeição e autodesprezo, esperança e uma linguagem muito florida. Então, ele aborda com grandes detalhes o bom samaritano. Mas ele totalmente não entendeu o ponto. De quem é o bom samaritano? O bom samaritano é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz quando ele se encontra com esse pobre homem ferido? Ele estava em uma jornada. E todos os outros que passaram por ali estavam vindo de Jerusalém. E eles ignoraram aquele homem caído ali. Mas o bom samaritano chegou até ele e passou nele óleo e vinho e limpou suas feridas com aquilo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo de ensinar as doutrinas. Então, ele lhe deu vinho, ele lhe deu doutrina, porque a igreja tem rejeitado isso. E ele o colocou em seu próprio jumentinho, seu próprio meio de transporte, e o levou a uma hospedaria. Uma hospedaria muito estranha, porque também era um hospital. É um símbolo da igreja. E ele disse ao dono da hospedaria,
vou lhe dar um dinheiro. É interessante que ele deu 2 denários. 2 denários e disse, eu vou embora, mas quando eu voltar, eu vou te recompensar. Mas aqui está o dinheiro necessário para cuidar desse negligenciado. No hospital, a igreja. Só a título de curiosidade, 1 denário era um salário de 1 dia. Então, ele deu o salário de 2 dias. Vou deixar que as pessoas reflitam sobre isso por si mesmas, pois no pensamento da semana cósmica, 1 dia seria 1000 anos, mas não entraremos nesse ponto. Só nos trará problemas. Mas é um pensamento interessante. Então, ele tem essa história sobre esse homem, o bom samaritano, e ele não faz de Jesus o bom samaritano. Nós nos tornamos o bom samaritano. Então, mais uma vez, vamos saltar sua longa história sobre o bom samaritano, onde ele fala sobre todas essas questões. É interessante que os imãs e todo mundo estava interessado nessa encíclica. E aqui temos um subtítulo interessante, Vizinhos Sem Fronteiras. Definitivamente, isso aqui é o globalismo em ampla escala. Pensar e gerar um mundo aberto. Isso aqui é coisa de nova ordem mundial, não é? Tem outro tópico aqui, sociedade aberta que integram a todos. Noções inadequadas do amor universal, um amor capaz de transcender fronteiras, é a base do que em cada cidade e país pode ser chamado de amizade social. A genuína amizade social, uma sociedade, é uma possibilidade de abertura universal. É claro que ele está se referindo à doutrina social católica, e veremos que ele chega a esse ponto um pouco depois em sua encíclica. Agora, qual é o papel da igreja, de acordo com o Papa? É promover valores morais? Nesse caso, os valores morais de quem? Os deles. Os deles, não é? Os de sua igreja, não os valores morais bíblicos. Ele escreve, não podemos deixar de afirmar que o desejo e a busca do bem dos outros e da humanidade inteira implicam também procurar um desenvolvimento das pessoas e da sociedade dos distintos valores morais que concorrem para um amadurecimento integral. Esses valores morais vêm do papado. Ele está desenvolvendo, construindo seu argumento. Ele escreve, nessa linha, com tristeza, volto a destacar que vivemos já muito tempo na degradação moral, baldando-nos a ética, a bondade, a fé, a honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros, na defesa dos próprios interesses. Voltemos a promover o bem. Qual bem? O bem comum. Para nós mesmos e para toda a humanidade, e assim caminharemos juntos para um crescimento genuíno e integral. Cada sociedade precisa de garantir a transmissão dos valores. Caso contrário, transmitem-se egoísmo, a violência, a corrupção, nas suas diversas formas, a indiferença e, em última análise, uma vida fechada a toda a transcendência e entrincheiradas nos interesses individuais. A individualidade deve ser deixada de lado. Precisamos de valores comuns, do bem comum. Como você disse na apresentação anterior, a liberdade de religião só persistirá enquanto estiver dentro do bem comum. Bem comum, com certeza. E se não entendermos isso, essa linguagem energética na qual está escrita, as pessoas serão confundidas. Se não entendermos a agenda por trás do pensamento papal, perderemos de vista o que ele está escrevendo. Quando falamos em cuidar da casa comum, que é o planeta, fazemos apelo àquele mínimo de consciência universal.
e de preocupação pelo cuidado mútuo que ainda possa existir nas pessoas. Esse é o bem comum. Sim, e a consciência universal soa um pouco como nova era. Tem muito a ver com a nova era, de fato. Pedaços de consciência universal. Se alguém tem água de sobra, mas poupa pensando na humanidade, é porque atingiu um nível moral que lhe permite transcender-se a si mesmo e ao grupo que pertença. Isso é maravilhosamente humano. Requer-se esse mesmo comportamento para reconhecer os direitos de todo o ser humano, incluindo os nascidos fora das nossas próprias fronteiras. Mais uma vez, isso é humanismo. Deus está fora do quadro. E a moralidade que leva você a fazer algo bom vem de dentro da humanidade, que é o pensamento da nova era. Isso é muito nova era, de fato. Não existe nada de Bíblia aqui. O destino comum dos bens criados, agora vai ficar interessante. Isso os levou a pensar que, se alguém não tem o necessário para viver com dignidade, é porque outro se está apropriando do que lhe é devido. É um jeito de pensar muito interessante. Ou seja, se você tem alguma coisa e a outra pessoa não tem, você é culpado por ter. E não a outra pessoa que não se importa em conquistar. Bem, tem aqueles que não podem conquistar e precisam ser cuidados, é verdade. Mas isso é uma doutrina social típica da Igreja Católica Romana. São João Crisóstomo resume isso dizendo que não compartilhar nossos bens com os pobres é roubar e tirar-lhes a vida. Em outras palavras, se você possui alguma coisa, você é um ladrão. As riquezas que possuímos não são apenas nossas, mas deles também. E nas palavras de São Gregório diz que quando damos aos indigentes o que é uma necessidade básica, estamos dando o que pertence a eles, e não a nós. Não. Isso não é um pensamento bíblico. Se você prover aos indigentes os meios para que eles possam cuidar de si mesmos, se educarmos as pessoas, se lhe dermos incentivos para trabalhar e para conquistar as coisas, então não terão que encontrar as riquezas nas casas dos outros. Isso é uma reflexão de Rerum Novarum. Falaremos disso depois. Isso é o que há de melhor no pensamento social católico, ou, em minha opinião, o que há de pior. Agora ele cita João Paulo II. Bem, é um santuário nos Estados Unidos para ele. E o Donald Trump visitou esse santuário e eu me pergunto se ele é feliz com a teologia de João Paulo II. Ele mencionou naquele vídeo do programa anterior que sim, é verdade. Isso é muito estranho. Nessa linha, lembro que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada. Isso é a doutrina social católica. Vamos falar mais dela. E salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. No pensamento católico romano, você tem o direito a possuir propriedades, mas as propriedades não são suas, elas existem para o governo social. Se levar a um exemplo, como fazem em alguns países no mundo, se você tem um pedaço de terra e outros têm necessidade dela, eles podem ocupá-la. É seu dever social provê-la, porque você possui. É provavelmente seu dever social continuar pagando os tributos sobre a terra. Isso agora vai ficar mais interessante. Diz, o princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ética social. Isso é fascinante. Se você é dono de alguma coisa, só é dono no sentido do bem social. Uma vez trabalhei para uma instituição que me deu um celular, porque precisávamos nos comunicar. Mas o celular era uma concessão social. Ou seja, qualquer um que lhe parasse e precisasse do celular, você tinha que dar. Mas a conta vinha para você. Interessante. Nada do que você possua é de fato seu.
Se tiver um carro, não é seu carro. Se alguém precisar dele, pode pegá-lo. É um direito natural, primordial e proprietário. Todos os outros direitos sobre os bens necessários para a realização integral das pessoas, quaisquer que sejam, incluindo a propriedade privada, não devem, como afirma São Paulo VI, impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização. Ninguém é dono de nada. Ele faz referências à encíclica de João Paulo II, faz referência à encíclica de Paulo VI. Vamos analisar rapidamente. Não devemos impedir, mas, pelo contrário, facilitar a sua realização. O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e derivado do princípio do destino universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade. Mas acontece muitas vezes que os direitos secundários se sobrepõem aos prioritários e primordiais, deixando-os sem relevância prática. Você pode usar a sua propriedade para seus interesses, mas isso é ruim. É algo inaceitável no pensamento católico. Ora, na Idade Média, tinham o clero e a elite. A elite era dona das terras e os servos as ocupavam, mas não eram os donos dela. Então, estamos rumando a um sistema similar, conforme esta ordem. Uma grande empresa provê a habitação, e você se torna basicamente um escravo da empresa. A empresa, portanto, assume o lugar dos proprietários de terra dos tempos antigos, os nobres. Temos o mesmo sistema. Direitos sem fronteiras. Por conseguinte, ninguém pode ser excluído, não importa onde tenha nascido, e muito menos por causa dos privilégios que outros possam ter porque nasceram em lugares com maiores possibilidades. Os confins e as fronteiras dos estados não podem impedir que isso se cumpra. Então, se você se tornou uma nação rica, porque você tem um povo que trabalha arduamente, então você tem que entregar tudo isso aos pobres. Tem que entregar. Assim é a doutrina social católica. Todos têm que ser iguais. Qualquer cabeça que sobressaia aos outros deve ser removida. Sim. O desenvolvimento não deve orientar-se para a acumulação sempre maior de poucos, mas deve assegurar os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Então, o que se aplica ao indivíduo também se aplica às nações. Ou seja, o capitalismo, em todas as suas formas, deve desaparecer. A alternativa é o que o Estado seja o dono de tudo. E isso está de acordo com o catolicismo. Também não está certo. Então, temos a tese e a antítese. Coloquemos de maneira política. Temos Trump e temos Biden. Ambos estão errados. Ambos estão errados. Precisamos de uma síntese. Igreja e Estado? Igreja e Estados juntos. Você tem a propriedade privada, mas somente nos termos de uma hipoteca social. E qualquer coisa que você tenha não é seu. O interessante é que no programa anterior, Biden disse que vive conforme a doutrina social da Igreja. Da Igreja Católica Romana. Agora, Bernie Sanders estava alardeando o fato de que ele foi ao Vaticano e ali participou dessas conversas sobre economia. E ele estava se gabando de que a sua filosofia é a filosofia social católica. E a América olha para ele e diz, esse homem é um extremista. Ainda não viram nada. Ainda não viram nada. Mas vamos continuar.
Só uma outra coisa que me veio à mente agora. Amy Coney Barrett pertence àquele grupo? Pessoas de louvor? Sim, e de acordo com os artigos, eles meio que também têm algo social. Tudo pertence a todos. Eles compartilham. Com certeza, com certeza. Quando a doutrina social católica se tornar a norma, nós vamos perceber para onde isso está rumando, mas falaremos disso depois. A par do direito da propriedade privada, sempre existe o princípio mais importante e antecedente da subordinação de toda a propriedade privada ao destino universal dos bens da terra e, consequentemente, o direito de todos ao seu uso. Você não tem nada. Ora, isso é bíblico? Não. Temos alguma história na Bíblia onde um governo quis tomar a terra, uma terra privada, de um proprietário? Lembra da história de Acabe e a vinha de Nabote? Acabe queria a vinha. Acabe disse, eu quero essa vinha. E Nabote disse, lamento, mas essa é a minha herança. De quem? De Deus. Esse é um direito meu, dado por Deus. Não é sua. Lembra quem disse para ele, não se preocupe, eu consigo para você? Jezabel. Jezabel. E Jezabel serve como um tipo de quem? Igreja Católica Romana? E como é que a gente sabe? Se pegarmos a quarta igreja no livro de Apocalipse, lá está Jezabel, a quem a igreja tolera. Ela se conduz em roxo e vermelho, as cores da igreja católica. Ela é quem diz, eu a consigo para você. Então, quem é que tem mais poder, o rei ou Jezabel? Jezabel. Jezabel. Seu semblante estava triste, diz a Bíblia. E Jezabel, o que ela fez? Ela mandou matá-lo. Ela o assassinou. Você acha que o governo pode, algumas vezes, sancionar a matança de pessoas que detêm terras? Acha que poderia acontecer por instigação de quem? Da igreja? Por Jezabel. E é isso que estamos vendo aqui. E mostra aqui com bastante clareza como os bispos dos Estados Unidos ensinavam. Assim como os bispos dos Estados Unidos ensinaram, há direitos fundamentais que precedem qualquer sociedade, porque derivam da dignidade concedida a cada pessoa enquanto criada por Deus. Isso é o bem comum. Isso é a lei natural. A lei natural. E escreve ainda, isso que é válido para as nações, aplica-se às diferentes regiões de cada país, entre as quais se verificam muitas vezes graves desigualdades. Ou seja, é uma regra universal, uma lei universal. Logo fala sobre dívidas. Em muitos casos, o pagamento da dívida não só não favorece o desenvolvimento, mas limita-o e condiciona-o intensamente, embora se mantenha o princípio de que toda a dívida legitimamente contraída deve ser paga. A maneira de cumprir esse dever que muitos países pobres têm para com os países ricos não deve levar a comprometer a sua subsistência e crescimento. O fato é que ele está rogando pela abolição total de toda a dívida. No discurso das Nações Unidas, ele disse, por favor, para abolir toda a dívida, se livrem das dívidas. Especialmente durante a situação do Covid. Agora, para onde foi muito daquele dinheiro assistencial? Para onde foi? Foi para o povo ou para o bolso dos líderes? O limite das fronteiras. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam pode resumir-se em 4 verbos: escolher, proteger, promover e integrar. A mesma história. Eu não sou contra a migração. Mas se é uma migração a fim de roubar aqueles que têm, apropriando-se disso como um direito, então na Bíblia isso é roubo.
e é contra o mandamento de Deus. Todas essas encíclicas é contra os mandamentos de Deus, mas tem sido louvada, pois contém uma bela linguagem de amor e bondade. E está sobre a capa de ame o teu próximo. Com certeza, mas é uma distorção de ame ao teu próximo. A chegada de pessoas diferentes que provêm de um contexto vital e cultural distinto transforma-se num dom, porque a história da migração são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Não há nada de errado com a migração. Nada mesmo. Mas quando se migra a fim de tomar algo para si, aí temos um problema. Aqui ele fala sobre a cultura latina, que é um fermento de valores e possibilidades que pode fazer muito bem aos Estados Unidos. Está tudo muito bem, mas a agenda por trás da agenda é mesclar as religiões, é trazer mais católicos, a fim de que o voto católico dê uma virada no pensamento. Ele disse, ocorre lembrar que, entre a globalização e a localização, também se gera uma tensão. É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha banalidade. Ele está promovendo uma agenda global. Essa é a agenda papal. O horizonte universal. Há narcisismo bairrista que não expressam um amor sadio pelo próprio povo e sua cultura. Escondem um espírito fechado que, devido a uma certa insegurança e medo do outro, prefere criar muralhas defensivas para sua salvaguarda. Então, está se tornando uma ofensa criminosa ter uma cultura em particular. Então, se você for um alemão e tiver uma cultura alemã, isso precisa desaparecer. Se não for para o bem comum, precisa ser removida. Uma encíclica muito interessante. Na realidade, uma sã abertura numa ameaça à identidade. Mas e se as pessoas ameaçarem aqueles que estão vivendo no país? Logo, ele pede, no capítulo 5, por uma política melhor. Para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir de povos e nações que vivem a amizade social, é necessária a política normal, uma política colocada a serviço do bem comum. Mas hoje, infelizmente, muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente. Estamos rumando a uma nova ordem mundial. E quando os reis do mundo derem seu poder a essa besta, descobrirão quais eram de fato os propósitos de Roma. E será tarde demais. Para mim, é interessante que ele diga que era a crise financeira dos anos 2007 e 2008, era a ocasião para o desenvolvimento de uma nova economia. Fico pensando nessa nova economia. O que era essa nova economia? O que aconteceu nessa época? O mundo estava afundado em dívidas e tiveram que prover socorro financeiro a todos. Então, quem proveu o socorro financeiro? A quem? O governo socorreu as indústrias. Com bilhões de dólares, não foi? Ok. O governo tinha esse dinheiro? Não. Então, como você socorre financeiramente a alguém se você não tem o dinheiro para o socorro? Então, criaram o dinheiro para o socorro, certo? Imprimiram dinheiro. Vamos pensar nisso. Deixemos que os telespectadores contemplem essa questão. É bem interessante. Antes da crise de 2007 e 2008, havia propriedade privada e o governo, indústria privada e o governo. Esse foi o primeiro passo para se livrar dessa individualidade. Quando o governo socorre a indústria, isso se deu na forma de empréstimo ou como uma compra de ações? Compra de ações. Aham, então os empréstimos não precisam ser quitados? O que ocorre agora, depois de 2007 e 2008, é que o governo e a indústria se tornaram parceiros. Porque era necessário que se tornassem parceiros, para que a comunidade não sofresse.
Caso contrário, tudo entraria em colapso, a comunidade teria sofrido. Então, o governo e a indústria, em parceria um com o outro para o bem da comunidade. Essa é a definição de fascismo. Esse é o sistema fascista de governo. E esse é o sistema de governo que Roma deseja. Então, o primeiro passo para atingir essa ordem econômica mundial foi a crise econômica de 2007 e 2008. Porque trouxe uma forma de fascismo universal em termos econômicos. Não estamos falando dos adornos do fascismo. Isso é outra coisa. Muito fascinante. Então foi para desenvolver uma nova economia. Falaremos disso em alguns instantes. Gostaria de insistir no fato que dar a cada um o que lhe é devido, segundo a definição clássica de justiça, significa que nenhum indivíduo ou grupo humano se pode considerar onipotente, nenhum grupo, autorizado a pisar a dignidade e os direitos dos outros indivíduos ou dos grupos sociais. Então não se pode ter sua própria identidade. Não pode. E se sua identidade religiosa for diferente da dos outros? Você tem que... Sua única opção é mudar. Mudar. A efetiva distribuição do poder, sobretudo político, econômico, militar e tecnológico, entre uma pluralidade de sujeitos e a criação de um sistema jurídico de regulação das reivindicações e dos interesses, realiza a limitação do poder. Muito interessante. Ou seja, você não tem permissão de ser um indivíduo. Também lembro que é necessária uma reforma da Organização das Nações Unidas. Esse homem é muito ocupado. Da mesma forma, a arquitetura econômica e financeira internacional, para que seja possível uma real concretização do conceito de família de nações. Estamos chegando em algum lugar. Em algum lugar. Requer coragem e generosidade para estabelecer livremente certos objetivos comuns e assegurar o cumprimento em todo o mundo de algumas normas essenciais. O que isso quer dizer? Eu fico me perguntando se a moralidade católica e a adoração católica do Deus do Sol se incluem nas normas essenciais. O líder moral. O líder moral. Ele falou isso na Laudato Si, a qual se referiu muitas vezes. E parece que temos que abrir mão de nossa identidade individual ou de grupo em prol dessa nova norma. Há coisas que devem ser mudadas com reajustamentos profundos e transformações importantes. E apenas uma política saudável, envolvida na maioria dos setores e com habilidades, é capaz de conduzir esse processo. Será que ele está preparando o terreno para ser o principal condutor do processo? O líder moral do mundo. Precisamos de amor político para fazer isso. Vamos ao âmago da questão. Vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre pessoas, grupos e povos, alguma ideia do que ele pode estar falando? Comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo o ser humano sobre quaisquer ideias, sentimentos, atividades e até pecados que possam ter. Enquanto o fanatismo, as lógicas fechadas e a fragmentação social e cultural proliferam na sociedade atual, um bom político dá o primeiro passo para que se ouça as diferentes vozes. É verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutraliza-nos culturalmente. Não nos resignemos a viver fechados num fragmento da realidade. Então, se você tem uma norma religiosa em particular, é melhor entrar na linha, senão, dança. Nesse contexto, eu e o grande imã Ahmad Al-Tayyib pedimos aos artífices da política internacional e da economia mundial para comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz. Soa muito bonito. Sim, ele está falando das duas maiores religiões. Ele está falando sobre as duas principais religiões.
Quando uma parte da sociedade pretende apropriar-se de tudo aquilo que o mundo oferece, agindo como se os pobres não existissem, isso terá suas consequências. Ignorar a existência e os direitos dos outros provocará, cedo ou tarde, alguma forma de violência, muitas vezes inesperada. Agora, meu irmão, você criou a pobreza nesse mundo? Não. Você veio a esse mundo muito rico ou você veio para esse mundo como todo mundo vem? Como todo mundo. Você teve que trabalhar para alcançar o que quer que você tenha alcançado na vida? É a sua culpa que o sistema ou o governo subjuga alguns? Isso é um lado da visão do mundo. Então, vamos continuar. Eu achei interessante que ele disse que a verdade é, de fato, uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. Que naturalmente é verdade, mas que tipo de verdade ele está falando? Não da verdade da Bíblia? Na cruz, misericórdia e justiça se beijaram. Aí é onde você acha a verdade em Jesus Cristo, em sua palavra e na sua lei. Isso é absolutamente contrário a tudo o que a Bíblia ensina. Temos que dizer Igreja Romana, não apenas igreja. Correto, é disso que estamos falando. Então ele se refere ao bispo do sul da África. Ele está trazendo todo mundo de uma forma bem integrada. No ponto 275 ele diz: temos que reconhecer que entre as causas mais importantes da crise do mundo moderno se encontra uma consciência humana anestesiada e o afastamento dos valores religiosos, bem como o predomínio do individualismo e das filosofias materialistas que divisam o homem e colocam os valores mundanos e materiais no lugar dos princípios supremos e transcendentes. É interessante que a consciência humana tem sido anestesiada por quem? Não é pela mídia? Você acha que Hollywood tem um papel nisso? Então, o teatro jesuíta tem um papel nisso. Então, você cria uma crise, você cria o caos, então, através do caos, você cria uma nova ordem através do caos. Muito interessante. O individualismo tem que acabar. E isso está conectado a valores religiosos. Valores religiosos de quem? Da Igreja Romana. Da Igreja Romana? E se eu estou lendo isso correto, você não deve ser individualista. Então, você não está permitido a ter uma religião individual. Não, você tem que servir o bem comum. Liberdade de religião só é válido se estiver a serviço do bem comum. E quem determina o bem comum? A Igreja Católica Romana. É isso que diz aqui. Deve haver um lugar para reflexão que provém de uma tradição religiosa. Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Vocês revogaram a lei pelas suas tradições. A igreja recolhe séculos de experiência e sabedoria. Aqui, outra vez, ele coloca a tradição acima da palavra de Deus. Essa é uma encíclica muito perigosa. Por estas razões, embora a igreja respeite a autonomia da política, não relega a sua própria missão para a esfera do privado. Igreja e Estado. Igreja e Estado juntos. Pelo contrário, não podem nem devem ficar à margem na construção de um mundo melhor, nem deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social. É verdade que os ministros da religião não devem fazer política partidária própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência. A igreja vai dar as ordens e ainda faz distinção entre os leigos e a hierarquia. Mais uma vez, isso não é bíblico. William Barr disse o mesmo. Exatamente. E ele frequentemente diz
que isso implica uma atenção constante ao bem comum e a uma preocupação pelo desenvolvimento humano integral. Essa encíclica define o palco do que está por vir ao mundo. Não temos que ler tudo, mas é interessante. A igreja tem um papel público que não se esgota nas suas atividades de assistências ou de educação, mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. Essa é a questão. A igreja não pretende disputar poderes terrenos, mas oferecer-se como uma família entre as famílias. A igreja é isso, disponível para testemunhar ao mundo de hoje a fé e a esperança e o amor ao Senhor, mas também aqueles que ama com predileção. A igreja é uma casa com as portas abertas porque é mãe. Ela é a mãe de todas as igrejas. Ela é a grande prostituta de Babilônia. Na sua testa está escrito mistério, Babilônia, a grande. Então ele introduz o paganismo por dizer, para muitos cristãos, esse caminho de fraternidade tem também uma mãe chamada Maria. Ela recebeu junto da cruz essa maternidade universal e cuida não só de Jesus, mas também do resto da sua descendência. Bem, Fátima prometeu que o mundo inteiro estaria aos pés da Igreja Católica Romana. Devo dizer, Maria e Fátima. É interessante que eles chamam Fátima. Claro que isso traz o mundo muçulmano em união com o mundo católico. Mas seja como for, acho que já lemos o suficiente dessa encíclica para chegar ao ponto. Eu queria chamar a atenção dos espectadores para esse livro, A Megalomania Eclesiástica, por John Robbins. É um livro muito fascinante. Se você quiser saber mais sobre a doutrina social católica e os princípios econômicos da Igreja Católica Romana, esse é o livro para você ler. Vou apenas ler uma ou duas sentenças aqui que pode interessar a você. Ele cita aqui Monsenhor John Ryan, o arquiteto romano-católico do Novo Acordo. E é claro que ele era um jesuíta. E diz, mas constituições podem ser mudadas, e seitas não católicas podem declinar a um certo ponto que a prescrição política deles se torna possível e praticável. Que proteção eles teriam contra o Estado católico? Isso é interessante. A carta poderia, logicamente, tolerar apenas algumas atividades religiosas, como foram limitados a membros de grupos dissidentes. Não os permitiria fazer propagandas gerais, nem conceder às suas organizações certos privilégios que têm sido frequentemente dada a todas as corporações religiosas, por exemplo, isenção de impostos. A igreja vai governar. Em 1948, o jesuíta Cavalli explicou a estratégia do Estado político da Igreja Católica Romana em La Civila Católica. E diz, a Igreja Católica Romana convence através de sua divina prerrogativa ser a única igreja verdadeira. Deve exigir os direitos e liberdade somente para ela. Porque tais direitos podem ser apenas possuídos pela verdade, nunca pelo erro. Em um estado onde a maioria das pessoas são católicas, a igreja exigirá que a existência legal seja negada ao erro. E se uma minoria religiosa existir, eles terão apenas uma existência de fato, sem oportunidade de espalhar suas crenças. Isso é pensamento jesuíta. Se você pertence a algum grupo que acredita na Bíblia, que acredita que Jesus é o único caminho para a salvação, que acredita que a palavra de Deus é a norma e o padrão para a sua vida, que acredita que a lei de Deus, todos os 10 mandamentos são válidos, você vai ser um amaldiçoado aos olhos dessa igreja.
Ayn Rand estava certo quando ele escreveu em 1967. A Igreja Católica nunca desistiu da esperança de restabelecer a união medieval de Igreja e Estado, com um Estado global e uma teocracia global como seu objetivo final. Ele continua escrevendo: o Estado da Igreja Romana no 20º século, ainda que seja uma instituição se recuperando de uma ferida mortal, isso é uma linguagem bíblica, vindo de um economista? Se e quando ela recuperar seu poder completo e autoridade, ela vai impor um regime mais sinistro que o planeta jamais viu. E as pessoas ainda não acreditam na gente. Vamos ler algumas declarações do Papa, para mostrar que essa encíclica está completamente em harmonia com os pensamentos do papado. E não tem nada a ver com fraternidade e amor entre irmãos. Isso tem a ver com uma fome de empoderamento megalomaníaco. Eu achei muito interessante, meu irmão, que o bispo Quigley, em 1903, na Tribuna de Chicago, escreveu o seguinte: quando os Estados Unidos governar o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. É por isso que o campo de batalha é nos Estados Unidos da América. E a ideologia que eventualmente vai vir de lá, quando essa tese e essa antítese, vamos dizer, Biden e o Trump, se chocarem, vai produzir a síntese que tem sido preparada e que já está implementada desde 2007 e 2008, com a crise econômica. Mas vamos para mais algumas declarações. Eu só queria comentar que isso também é uma linguagem bíblica. A imagem da besta vai dar todo o seu poder à besta. Certamente. De acordo com a lei canônica, toda a propriedade da Igreja-Estado romano pertence ao Papa, seu supremo imperador. Está muito claro aqui nessa declaração. Isso vem de Thomas Rees, no Inside the Vatican, a política e a organização da Igreja Católica no Harvard University Press. Os pensamentos econômicos da Igreja Católica Romana. Propriedade privada. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seus pensamentos baseados em Aristóteles, interessante, não baseado na Bíblia. Igual o Papa Francisco, é fundamental para o entendimento do pensamento econômico da Igreja-Estado romano. Isso vem de Pensamentos sobre Crescimento Econômico, com Henry Siegel. O pensamento econômico romano-católico, desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelo Concílio Romano Igreja-Estado, tem contribuído para feudalismo e socialismo de culpa na Europa durante a Idade Média, fascismo na Itália, Espanha, Portugal, Croácia e na América Latina no século XX, nazismo na Alemanha no século XX, intervencionismo e redistribuição de Estado no Oeste, incluindo os Estados Unidos no século XX, teologia da libertação na América do Sul e na África no século XX, e agora estamos indo para o clímax. Tomás de Aquino discute a propriedade privada. A possessão de todas as coisas em comum é a lei natural. Thomas escreveu: a possessão de todas as coisas em comum e a liberdade universal foi dita que é a lei natural porque a distinção de possessões e escravidão não foi trazida pela natureza, mas sim pela razão humana para o seu próprio benefício. Vamos ver como ele continua? A comunidade dos bens, escreveu Thomas, é descrita como lei natural. Não que a lei natural ordene que todas as coisas devam ser de possessão comum e que nada deveria ser possuído por apenas um, mas é porque a divisão dessas possessões não estão de acordo com a lei natural, mas ao invés disso, resulta de acordos humanos,
que faz parte das leis possessivas. Portanto, a propriedade de bens não é contrário à lei natural, mas um acréscimo planejado pela razão humana. Eles sempre escrevem assim, até hoje. Exatamente, isso parece que Para que a pessoa comum não entenda o que eles estão dizendo. é que soa como se você continuasse a ler A encíclica do Papa. isso. Com certeza. Ele escreve, consequentemente, o que certas pessoas têm em superabundância deve-se, por lei natural, ao propósito de auxiliar os pobres. Será que acabamos de ler isso? Acabamos de ler isso na encíclica. Ok. Escreve ainda, pelo fato de os bens de alguns serem divididos aos outros por lei natural, os bens de alguns se devem aos outros? Não há pecado se o pobre tomar os bens do seu próximo. Em outras palavras, você pode quebrar os mandamentos de Deus, não tem problema. Meu vizinho tem umas coisas legais, talvez eu vou lá pegar Exatamente. e me considerar um pobre. Em caso de necessidade, todas as coisas são propriedades comuns. Portanto, não pareceria haver pecados em tomar a propriedade de outros. Quem determina a necessidade? Bem, de acordo com isso, você mesmo. Você determina. E a igreja vai ajudar você a determiná-la, não é? Além de a tomada da propriedade de alguém não ser um pecado, não é sequer um crime, de acordo com o Thomas. É lícito para um homem atender à sua própria necessidade por meio da propriedade de outro, tomando-a aberta ou secretamente. Nem é, falando apropriadamente, roubo ou furto. Não é roubo, apropriadamente falando. Tomar secretamente e usar a propriedade de outro num caso de extrema necessidade, porque aquilo que ele toma para sustento de sua vida se torna sua própria propriedade por conta da necessidade. Num caso de uma necessidade assim, um homem também pode tomar secretamente a propriedade de outro a fim de socorrer seu próximo em necessidade. Nos Estados Unidos e em muitos países ao redor do mundo, tivemos protestos e saques. Em 99% das vezes, os saqueadores escapavam impunes e aos donos só lhe resta chorar porque seus bens foram redistribuídos sem consequência. Ou seja, não se precisa mais questionar o porquê isso acontece quando alguém pega algo de alguém, pois nada acontece. E por que deveríamos financiar a polícia? Se livre dela. Porque tudo é comum. Não temos direito a ter algo em abundância. Se tivermos uma loja cheia de coisas, isso é realmente uma superabundância. Que tal saquearmos a loja? Tudo bem, sem consequências. A igreja diz que não é pecado. A doutrina católica romana de propriedade privada ecoa no século XIX o slogan comunista de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo a sua necessidade. Os direitos humanos são mais importantes que os direitos da propriedade. Esse era o credo da grande sociedade de Lyndon Johnson. Devemos tomar dos que têm e dar aos que não têm. Isso aparece na literatura do fascismo, nazismo, teologia da libertação, intervencionismo e socialismo. É disso que o pessoal de Bernie Sanders fala. Isso é doutrina católica romana. João Paulo II é um tremendo herói nos Estados Unidos atualmente. Expressa-se assim em sua encíclica de 1987 sobre a solicitude social. É necessário recordar mais uma vez o princípio típico da doutrina social cristã. Os bens desse mundo são originalmente destinados a todos. Os direitos à propriedade privada é válido e necessário, mas não anula o valor de tal princípio. Propriedade privada, de fato, está sob uma hipoteca social. Não pertence a você. Pertence a todos. Quer dizer, nela é reconhecida como qualidade intrínseca, uma função social, fundada e justificada precisamente pelo princípio da destinação universal dos bens. Então, quem detém todas as coisas? A igreja? E ninguém mais detém nada, nem os governos. Não. A igreja é dona de tudo. Se voltar à história, ao mapa da América do Sul, onde o Papa passou o dedo e disse, isso aqui pertence ao meu bom país, Portugal.
E isso aqui pertence ao meu bom país, Espanha. Se não arrastarem a linha, eu tiro de vocês e darei a outro. Vai colocar sua mão sobre a Tchecoslováquia e dizer: a República Tcheca não existe mais, porque João Rus se atreveu a desafiar a população de Roma. Esse país, essa economia, não vai mais existir. O Papa Paulo VI, que Francisco acaba de mencionar, todo homem tem direito, portanto, de no mundo encontrar o que é necessário. O recente Concílio Vaticano II nos lembra disso. Deus destinou a Terra e tudo o que nela existe ao uso de todos os homens e de todos os povos, de modo que os bens da criação afluam com equidade às mãos de todos, segundo a regra da justiça, inseparável da caridade. Todos os direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade e de comércio livre, são deles. Não somos donos de nada. Vimos no programa anterior que João Paulo II parece que talvez Trump seja contra tudo isso de as propriedades pertencerem a todos. Mas como você disse, ele endorsa o João Paulo II. Com certeza, com certeza. E aqui ele cita: se alguém está em necessidade extrema, tem o direito de buscar para si o que precisa das riquezas de outros. É exatamente o que disse Tomás de Aquino. Essas pessoas não são santos, são criminosos aos olhos de Deus. E nós os rotulamos, ou a igreja os rotula de santos. Portanto, pelo fato de a propriedade privada ser imoral, todos os homens, indivíduos e governos têm a obrigação moral de redistribuir bens mantidos injustamente por donos de propriedades. Interessante, não é? João Paulo II menciona todos os bens, quer se trate dos bens da natureza ou quer dos bens que são frutos da produção. Então você não tem direito à sua TV se alguém precisa dela. Ou seu veículo automotivo. Sequestro de avião, tudo é permitido. Não é de se admirar que a sociedade esteja no estado em que se encontra. Eles anulam a lei de Deus. Esse sistema é chamado por Deus de iniquidade. O homem do pecado, o homem da ilegalidade. É isso que ele é. Ele anula a lei de Deus e se coloca como o sistema de valor moral do mundo. Exatamente em nome daquele a quem ele usurpa o poder. Jesus. Exatamente. Eu me exalto muito com isso. Claro, e eu gostaria de reiterar mais uma vez. Não pense, mas isso é o Papa, isso é a Igreja Católica Romana, isso não importa. Nós acabamos de ver no episódio anterior que Biden e o Trump exaltam essa instituição. Sim, e não somente isso, o fundamento para a implementação disso já foi estabelecido. Não se trata de uma filosofia em algum ponto no horizonte. Isso está às portas. E essa encíclica que você está analisando também reconhece que Roma não mudou. Roma não mudou, nem um jota. E essa encíclica do Papa Pio, Rerum Novarum, sobre a condição dos operários, uma das declarações mais influentes da Igreja Romana e do Estado, é a encíclica Rerum Novarum, sobre a condição dos operários. Nada mudou. Essa encíclica é de 1891. Todos os papas a citam. Nessa encíclica, a Igreja Romana e o Estado se aliam com o proletariado, que no marxismo é o grande e último inimigo da ordem capitalista. Pio XI, escrevendo em 1931, declarou que Rerum Novarum, no entanto, se destacou nesse sentido, pois constroem para toda a humanidade regras inequivocadas para a solução correta aos difíceis problemas da solidariedade humana, chamados de questão social. Escreveu Pio em 40º ano. João Paulo XXIII, e citou Rerum Novarum, e esse é o Papa que iniciou o Vaticano II.
De longe, a evidência mais notável desse ensino e ação social que a Igreja apresentou no decorrer dos séculos, sem dúvida, é a distinta encíclica Rerum Novarum. Quero lhe dizer algo hoje, que a encíclica que o Papa Francisco acaba de emitir, adornada de uma linguagem animada e floreada, não é senão uma repetição da Rerum Novarum. Emitida há 70 anos, as normas e recomendações nela contidas foram tão significativas que jamais cairão no esquecimento. E o Papa Francisco deixou isso bem claro. Ele nos diz que a encíclica Rerum Novarum foi essencial para dar um fim ao capitalismo laissez-faire no século XX, ao prenunciar a era da interferência efetiva por parte do governo. Ninguém mais tem privacidade. Não parece que eles levaram isso a um outro patamar, onde eles tiram a sua privacidade? Sim. Está em nosso bolso todos os dias quando carregamos nossos celulares conosco. Sim, agora com o Covid-19, veja a vigilância. Com certeza. Sem privacidade. Acabou a privacidade. Isso aqui é do outro livro, Megalomania Eclesiástica. Ele diz, a Rerum Novarum foi a voz de autoridade moral necessária para garantir o desenvolvimento da interferência efetiva por parte de todos os governos no século XX. Pio XI escreveu, não é de surpreender, portanto, que sob o ensino e a orientação da Igreja, muitos sacerdotes instituídos e leigos se devotaram afetivamente ao problema de elaborar uma cena social e econômica de acordo com as condições de nossa era. Então, quem fomentou a violência no mundo? A Igreja. E agora eles usam a violência para implementar seu sistema, sob a orientação e a luz da encíclica de Leão Rerum Novarum, há quase 150 anos. Assim evoluiu uma ciência social totalmente cristã, que continua a ser fomentada e enriquecida diariamente pelos incansáveis labores daqueles homens escolhidos a quem nomeamos os auxiliares da Igreja. Eu queria saber quem foram esses homens escolhidos. Seriam os homens que conduzem a política do mundo? Já faz 150 anos? E quem está constantemente em defesa deles ao seu lado? Seus líderes jesuítas e prelados. Nem foram essas as únicas bênçãos que vêm da encíclica. A doutrina de Rerum Novarum começou pouco a pouco a penetrar entre aqueles que, estando fora da unidade católica, não reconhecem a autoridade da Igreja. Os reis do mundo entregarão seu poder à Igreja, ao sistema católico romano, e isso vai acontecer. E esses princípios católicos de sociologia se tornam gradativamente parte da herança intelectual de toda a raça humana. Assim, de igual modo, nós regozijamos de que as verdades católicas proclamadas com tanto vigor por nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são promovidas e defendidas não meramente em livros e revistas não católicos, mas também frequentemente em assembleias legislativas e em tribunais de justiça. Os Bidens desse mundo, os Bernie Sanders desse mundo, eles estão falando essa linguagem. Esses homens escolhidos, uma linguagem fascinante, sociedades secretas, teorias de conspiração. Amigos, teremos poucos dias sobre teoria da conspiração. Então, John Robbins resume e deixa a pergunta, quem são esses homens escolhidos? Ele diz, esses homens escolhidos, a quem nomeamos como auxiliares da Igreja, citando o que disse o Papa, têm sido essenciais em encerrar o sistema empresarial do século XIX e substituí-lo por um sistema de interferência efetiva por parte do governo do século XX. Quem são esses homens escolhidos? Eu não sei. Bem, eu acho que estamos vendo esses homens escolhidos falando
em nossas telas de televisão diariamente. Pio escreveu em sua encíclica sobre o fascismo: os donos de propriedades podem manter suas propriedades e escrituras, mas o uso de sua propriedade é, conforme escreveu Leão XIII, comum. Isso é exatamente o que o Papa Francisco disse. O fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e armadilhas do capitalismo, mas não sua substância. Sob o fascismo, os títulos de propriedades e as escrituras são intactas, mas a instituição de propriedade privada desaparece. Você parece possuir a terra. Você parece estar em sua própria vinha. Mas Acabe diz: eu quero ela. E Jezabel diz: eu vou lhe dar ela. E se ele não quiser sair, eu mato ele. Um cenário muito interessante. As regulamentações e mandados governamentais a substituem para essa distinção entre a posse legal e o uso real. Os fascistas têm uma dívida para com o Estado-Igreja romano. Isso da boca do sistema católico romano. Ao falarmos na reforma das instituições, temos em vista, sobretudo, o Estado. Não porque dele só deva esperar-se todo o remédio, mas porque o vício já está referido e nós o chamamos individualismo. Levou as coisas a tal extremo que, enfraquecida e quase extinta aquela vida social outrora rica e harmonicamente manifestada em diversos gêneros de agremiações, a política social do Estado, portanto, deve se devotar ao restabelecimento das indústrias e profissões. Em suma, queremos voltar à Idade Média. É isso que diz. E fala sobre a extinção daquela vida social outrora rica, que a história chama de Idade Média. É para aí que estamos rumando, mas pior. O experimento com a liberdade econômica, escreveu Pio XI, deve terminar, e a vida econômica deve novamente estar sujeita ao planejamento e ao governo. Então, agora que tratamos da encíclica mais recente do Papa, que vem depois de Laudato Si, onde temos o cuidado do meio ambiente e a introdução do conceito de descanso, conforme determinado pela Igreja Católica Romana, acrescentamos agora a fraternidade e a estrutura social. Temos a diretiva moral e a diretiva social, e são os ditames da Igreja Católica Romana. Que Deus nos dê sabedoria ao vivenciarmos esse sistema. Eu gostaria de encerrar repetindo a declaração que lemos de John Robbins, onde o autor declara o que já lemos. O estado da Igreja Romana do século XX, coloquemos aqui 21. Embora seja uma instituição se recuperando de uma ferida mortal, se e quando reobtiver seu pleno poder e autoridade, vai impor um regime mais sinistro que qualquer um que o planeta jamais viu. Está na página 195 desse livro. Que Deus conceda misericórdia à humanidade e que encontremos refúgio sobre as asas de Jesus Cristo, para entendamos do que se trata a verdadeira liberdade. Ela está atada à sua lei. Atada à sua lei, que é uma transcrição do caráter de Deus. E concede-nos direitos que eles, com impunidade, estão removendo de nós. Oremos. Pai Celeste, estamos rumando aos momentos finais da história da Terra. Estamos em tempos muito sérios. E só há uma solução que resta. Pois eu sei, Senhor, que os reis do mundo darão poder a essa besta.
E a solução é a pedra cortada sem ajuda de mãos humanas, que vai se golpear a estátua e levar os sistemas a um fim, não restando sequer o pó deles. Que esse dia venha logo. Em nome de Jesus. Amém.